clamor. Jogaste nas profundezas no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Jonas começa a relatar tudo o que aconteceu quando ele foi jogado ao mar. Essa oração não é sobre quando ele está dentro, mas a maior parte dela é ele relatando quando ele estava afundando nas águas do mar. E ele começa a falar: correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas, e eu abro parênteses, vagas são ondas poderosas, fortíssimas, que não estariam dentro do peixe. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Nos primeiros versículos de Jonas vai dizer que ele foge da presença do Senhor. Mas neste momento ele entende que ele não conseguiu fugir, mas que ele foi expulso da presença do Senhor. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. Mais uma vez o verbo encontra-se no passado. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até ti e ao teu santo templo. Amados, eu vou continuar, mas até aqui Jonas fala de quando ele estava fora do peixe. Ele fala tudo que ele passou quando ele estava afundando, ao ponto dele ver sua vida se esvaindo. Mas naquele momento ele olha novamente para o Senhor e clama a Deus. Ele clama ao Senhor. E aqui foi uma grande surpresa para mim quando o Senhor me disse: o peixe foi resposta da oração de Jonas. Aleluia. O peixe ele não veio somente porque o Senhor tinha um propósito. Jonas estava para morrer. E o Senhor poderia deixar Jonas morrer. Jonas não morre por quê? Por que Jonas não morre, igreja? Porque ele pede misericórdia ao Senhor. Ele olha novamente para o Senhor e clama a Deus e pede misericórdia. E quando isso é feito, o Senhor envia uma resposta para Jonas. E ele vai dizer a seguir: aquele que acredita em ídolos inúteis, ele acabou de ver o poder de Deus de uma forma sobrenatural através de um peixe. Então ele começa a dizer: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Ele entende que ele foi fruto da misericórdia do Senhor naquele momento. Aleluia. Mas eu, com um cântico de gratidão, e nós temos gratidão quando verdadeiramente alcançamos a misericórdia do Senhor, nós somos gratos a Deus. E Jonas tinha alcançado aquilo naquele momento. Glória. Oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Glória. E aqui eu quero chamar a sua atenção para te dizer: olha, Jonas fez um voto com Deus. Jonas fez promessa ao Senhor enquanto ele estava no ventre do peixe. Porque essa parte já é ele agradecendo a Deus pela provisão. Já é ele agradecendo a Deus pelo peixe. Aleluia. Pela resposta da oração dele. Pela
grande provisão. É o único que podia livrá-lo da morte naquele momento. Glória a Deus. E ele fala: o que prometi, cumprirei totalmente. Então ele faz um propósito do Senhor, promessa, e avisa que cumprirá totalmente. E então, depois disso, o Senhor dá ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na terra firme. Entende? Depois que ele agradece, depois que ele reconhece, e depois que ele diz ao Senhor e confessa: Senhor, eu fiz um voto e vou cumprir. Quando ele diz cumprirei, aí o peixe é direcionado. Amados, entenda cada detalhe dessa mensagem, porque a gente lê e passa por cima. Foi depois disso que o peixe é levado para Nínive e joga ele em terra firme, até ele dizer: Senhor, eu cumprirei. Ele ainda estava lá na água com o peixe, ó. O peixe ainda estava lá dentro, ou ele ainda estava dentro do peixe, ainda estava. Mas quando ele diz: Senhor, eu fiz um voto e eu vou cumprir, o Senhor diz: agora você está pronto para ir. E aí o peixe leva ele para onde verdadeiramente ele precisava. E no capítulo 3 vai dizer: a palavra do Senhor veio novamente a Jonas pela segunda vez. A primeira vez que a palavra do Senhor vinha a Jonas, ele fala que era para Jonas ir pregar contra aquela cidade, porque a maldade da cidade já tinha subido a ele. Então era para Jonas pregar contra aquela cidade. A primeira vez que o Senhor fala com Jonas, fala até aqui. Mas na segunda vez, amados, ele dá com detalhes. E ele diz: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então entenda que até aqui o Senhor não tinha dado a mensagem, só tinha dado a ordem: vá e pregue contra. Mas o que eu vou falar, ele não tinha dito. Glória a Deus. E a partir daquele momento ele fala: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será. Amados, quando a gente tem pressa, a gente corre. E eu quero entender que é isso que a palavra quer dizer. Jonas conhecia a maldade daquele povo. Aquele povo tinha destruído muito povo de Deus. Muitas pessoas tinham sofrido na mão dos ninivitas. Aquele povo era mau, cruel. E Jonas temia aquele povo. Foi por isso que ele fugiu. Foi por isso que ele não quis aceitar a ordem do Senhor. Ele tinha medo de entrar naquela cidade e não ser ouvido por aquele povo. E aí o Senhor dá uma dura mensagem a Jonas: avisa que eu vou. Não é eu vou se. Eu farei se. Não tinha o se aí, amados. A palavra era clara: em 40 dias destruirei a cidade. Meu Deus. E aí Jonas percorre o mais rápido que ele pôde. Uma cidade que era percorrer em 3 dias, ele percorre apenas 1. Mas, para a surpresa de Jonas e para o pavor de Jonas, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco, que naquele momento, naquela época, era sinal de humilhação, de se humilhar. O rei de Nínive proclama naquele momento, por decreto do rei e seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam. Cubram-se de pano de saco vocês também, homens e animais. E todos clamem ao Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Amados, isso é a mensagem que Deus mandou pregar? Não. A mensagem foi: Deus vai destruir 40 dias.
o coração daquele povo foi tomado por um temor tão grande, que eles arriscaram o que eles tinham, a última chance. Vamos clamar esse Deus. Talvez Ele tenha misericórdia de nós. Aleluia. E eles se humilharam. E foi essa humilhação que revogou o decreto de Deus. Eles se humilharam perante o Senhor. E foi um, dois, alguns. Foi de qualquer jeito? Não. Foram todos, inclusive os animais também tiveram que se vestir pano de saco, botaram pano de saco naqueles animais, porque eles entendiam que eram todos. Existiam animais naquela cidade também. E todos se humilharam. E eu quero crer e entender que para Deus revogar o decreto, a humilhação e a verdade no coração daquele povo foi unânime. Aleluia. Foi verdadeiro. E o Senhor revoga o decreto. Glória a Deus. E aqui eu quero trazer algo para vocês essa noite. O que era para ter deixado Jonas feliz, atormenta Jonas. E aí você vai me dizer, por quê? Foi um povo, embora rebelde, mas ele acompanhou, amados. Ele estava lá. Ele viu a humilhação daquela cidade impesa. Mas isso não deixa o coração de Jonas feliz. E aí você pode me dizer, que homem de coração duro. Não é assim? E se Deus dissesse a você agora, desce agora, lá na boca, que eu vou mandar uma mensagem, diz aquele povo que eu vou descer e matar todo mundo agora, tu ia? Tu ia? Diga que eu vou fulminar. E não tem si não, eu vou fulminar. Tu ia? E se fosse e chegasse lá e dissesse o que Deus mandou e você não visse acontecer o que Deus falou, tua fé ia para onde? Porque você ouviu Deus falar, você ouviu a voz de Deus por 2 vezes e você fala, mas não acontece. O primeiro sentimento ao nosso coração, amor, não é alegria. Oh, amados, por mais que o Senhor tenha misericórdia e tenha salvado uma geração inteira, não é gratidão a Deus que vem ao nosso coração. É porque, Senhor, fizeste isso comigo, Deus. Me passaste por mentiroso, Deus. É o primeiro sentimento que vem ao nosso coração. Mas aí eu quero te levar para Jonas novamente, no capítulo 4, dizendo assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia, Senhor, que Tu és Deus de misericórdia e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Meu Deus. Amados, entenda o tamanho da ira de Jonas. Aquele povo tinha sobrevivido, amados, a um decreto do Senhor. Mas a dor de Jonas de ter passado por mentiroso como profeta de papai fez ele preferir a morte do que continuar. Ele tinha 2 caminhos. Nós temos. Ele podia ter voltado àquela cidade. Isso não está na Bíblia, mas quando eu estava estudando, o Senhor falou. Ele podia ter voltado à cidade, filha, e ter me apresentado novamente e dizendo a eles: louva a Deus pelo arrependimento desta cidade, porque o decreto já tinha revogado. Eu louvo a Deus porque Deus teve de misericórdia com vocês. Ele podia ter engrandecido o nome do Senhor naquele momento,
pelo livramento que aquela cidade teve. Mas o orgulho de Jonas foi ferido como profeta. E quantas vezes o nosso ego e o nosso orgulho não é ferido? Quando verdadeiramente fazemos muitas vezes o que o Senhor manda, e a gente vê a misericórdia inundar a vida de alguém, que a gente olha e diz assim: meu Deus, o Senhor já pregou com dureza, o Senhor já fez, o Senhor já aconteceu, eu não vou mais fazer não, Senhor. Mas aí, de repente de Deus, Deus alcança essa vida. E você fica se indagando. Talvez porque uma outra pessoa veio de fora, você passou anos orando para aquela vida, discipulando, falando, e nada aconteceu. Veio uma pessoa de fora, passando na rua, dá uma palavra de Deus e aquela pessoa se arrepende. Onde fica a sua fé? Como ficam seus questionamentos com Deus? Então não era proibido, Deus. Se essa moça ia passar aqui e ia falar, ia se arrepender, por que o Senhor me trabalha esse tempo todo? Por que me deu esse trabalho esse tempo todo? E aqui eu quero começar uma nova mensagem. A ordem que Deus deu a Jonas foi muito mais para tratar com Jonas do que pela cidade de Nínive. Entenda isso. Deus precisava tratar com Jonas e muitas vezes o Senhor faz isso conosco. O Senhor nos dá uma ordem para tratar conosco. A ordem é a respeito de outra vida. A ordem é a respeito de uma situação que nem é sua. Mas é para tratar contigo e comigo. E aí a palavra vai dizer que Jonas pede para morrer. E o Senhor lhe responde: você tem alguma razão para esta fúria? E Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. A vergonha era tão grande, mas que ele não conseguiu nem ficar dentro da cidade. E o pior, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. O decreto de Deus já tinha sido revogado, mas Jonas ainda tinha um fio de fé que algo ia acontecer. Louvado seja Deus. Mas ele não vê nada acontecer. E naquele lugar onde ele senta para espreitar, Deus trata com ele. É naquele momento onde ele senta e diz assim: vou cruzar os braços e vou só observar. Eu quero ver o que vai acontecer nessa cidade. Porque se o Senhor deu a ordem e não aconteceu, então agora eu vou ver o que vai acontecer. Mas é no momento que ele quer que Deus faça por aquela cidade e que ainda espera que aconteça, que Deus faz com ele. Glória. Deus trata, Deus tem um tete a tete com ele. Então Jonas pede para morrer pela primeira vez. Senta-se à espreita da cidade e fica aguardando para ver o que acontece. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E isso deu grande alegria a Jonas. Porque Jonas entendeu: Deus me ama. O calor está surreal. Mas o Senhor fez crescer na noite por dia uma planta sobre a minha cabeça. Deus me ama. Eu tenho sombra sobre a minha cabeça. Porque Deus me ama. Aleluia. Glória a Deus. E é assim que a gente começa a indagar, começa a questionar. E quando a gente acha que está passando, que a sombra veio, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, a planta, e ela secou. Ao nascer do sol, Deus ainda trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer novamente e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Porque quando ele acha que achou graça de Deus sobre ele,
a sombra e faz ainda pior. O sol não era o suficiente. O Senhor manda um vento escaldante que quase faz Jonas desmaiar. Mas entendam por que ele estava ali. E muitas vezes é assim que acontece conosco. A gente fica esperando para que a justiça de Deus desça sobre alguém ou sobre alguma coisa ou sobre alguma situação. E enquanto a gente está inflamado, pedindo justiça ao Senhor, Deus está tratando conosco. Eu creio, meu Deus. A sombra sai e veio uma situação pior do que a primeira. Agora não tinha somente o sol, tinha o sol e um vento escaldante, muito quente, que Jonas quase desmaia. E ali naquele momento, Jonas deseja a morte novamente. Não, eu não sou só o profeta mentiroso agora. Agora eu estou com a ira de Deus sobre a minha vida. Deus, por quê? Eu só te obedeci. Já imaginou isso? Meu Deus. Agora eu quero te lembrar. Quando ele desobedece ao Senhor pela primeira vez, ele paga um preço muito grande. E quando ele se vê quase morrendo, ele clama a Deus. Ele diz que esse Deus é o único Deus. Ele diz que a misericórdia de Deus o alcançou. Ele diz que a graça veio e que não há outro Deus maior do que esse. E que esse é o único Deus da salvação. Glória a Deus. Porque quando ele se viu morrendo, ele viu a misericórdia de Deus. Mas somente quando ele se viu morrendo. E nesse momento, ele disse que o Senhor é o grande Senhor. Mas quando ele obedece à ordem do Senhor, e Deus tem grande misericórdia para aquele povo, e revoga o decreto, agora Jonas quer morrer. Jonas quer morrer. É muito fácil julgar Jonas quando a gente não se coloca no lugar dele. Jonas quer morrer porque agora ele é o profeta mentiroso. E agora ele é o profeta mentiroso que para ele está recebendo a ira de Deus. Ele diz, melhor que eu morra, porque daqui em diante eu não sei o que vai acontecer. Entende o coração de Jonas como estava? Entende que o coração de Jonas ele estava endurecido, porque Jonas ainda buscava a justiça de Deus para aquele povo, mas não pela vida dele. Ele pediu misericórdia quando estava para morrer, mas nesse momento ele está tão irado que ao contrário ele pede para morrer. E se Deus leva Jonas naquele momento, Jonas não tinha salvação. Se Deus atendesse o pedido de Jonas naquele momento, com o coração enfurecido, duro, cheio de raiva, ele não teria salvação. E por isso o Senhor, mais uma vez, tem misericórdia da vida de Jonas e não atende o pedido dele. Mas na madrugada aconteceu tudo isso, de um dia para o outro. Tudo isso Jonas viveu. Mas Deus disse a Jonas, você tem, olha pela segunda vez a mesma pergunta, alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta, homem? Foi o Senhor que colocou. Fez nada. Não plantou uma semente, não semeou, não regou. Foi o Senhor que colocou ali. Mas o Senhor também tirou. E quantos não somos assim? Muitas vezes recebemos do Senhor algo que não fizemos nada para merecer. E de repente é tirado aquilo. E eu não falo nem de pessoas, porque eu sei que a grande dor é enorme. Eu falo até de coisas. Porque aqui a gente representa por uma planta, então eu trago com coisas. Às vezes o Senhor tira algo. E a gente olha para Deus e faz, por que, Senhor? E aí o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite, tem motivo para me indagar? Não fui eu que te dei? Aprove a minha vontade de retirar neste momento, porque eu sei o que eu faço. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Mas o Senhor disse, você tem pena desta planta, embora não tenha podado, nem tenha
crescer. Ela nasceu uma noite e na seguinte morreu. Contudo, aleluia, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter grande amor por essa cidade, ter pena dessa cidade? E aqui o livro se encerra. O Senhor indagando a Jonas. Ele fala que aquele povo não distinguia a mão direita da esquerda. Era um povo que não conhecia ele até aquele momento. Aleluia, Jesus. Eu quero te trazer algo. Para minha surpresa e para a sua. O decreto sobre Nínive já estava feito. E Deus não só... Eu ouso dizer que Deus não revogou, Deus adiou. Porque a primeira geração, que era aquela geração daquele momento que Deus fala com aquele povo, o povo se arrepende. Então eles param da sua maldade e se voltam para Deus. Só que aquela geração cria e educa uma nova geração. E de 100 a 150 anos depois, foi escrito um livro chamado Naum, onde vai mostrar a destruição da cidade de Nínive. Porque aquele povo daquela segunda geração, da geração depois, uma geração depois da geração que Jonas pregou, estava tão rebelde quanto a primeira. Então a igreja, Deus sabia ou não sabia que aquela cidade ia ser destruída? Deus sabia que aquela cidade de Nínive ia ser destruída. Não naquele momento, mas traria destruição para depois. Deus podia ter dito isso a Jonas? Podia. Deus podia ter usado um si na ordem que deu a Jonas? Podia. Só que mais uma vez, a ordem que Deus deu a Jonas foi para tratar com Jonas, mesmo sendo uma ordem para Nínive, mesmo sendo um decreto para Nínive. Jonas precisou ver que Deus faz como Ele quer. Jonas precisou entender que Deus age conforme a tua vontade. Eu não sei qual o processo que você está passando com Deus. E não me interessa porque eu não posso fazer nada por você, além de orar e interceder. Se assim for me permitido pela parte do Senhor, se assim chegar até mim, porque vocês estão passando por situações que eu não faço nem ideia, assim como eu também passo por situações que vocês não fazem ideia. A gente não entende os desígnios do Senhor. Então nessa noite eu te convido, abra os seus olhos para toda e qualquer situação que você estiver passando em Deus. Porque às vezes você acha que Deus está tratando com o outro, porque você está muito perto daquela situação. É muito próximo de você. E você tem certeza que Deus está tratando com aquela pessoa. E você só está ali para ajudar aquela pessoa naquele momento, naquele vale, naquele processo de conhecer a Deus, assim como foi comigo. Mas não pasme com o que eu vou te dizer. Deus tem algo a tratar com aquilo que Ele colocou na sua mão para você fazer nesse momento. Mas Deus, Ele quer muito mais tratar com a gente, que não estamos naquele processo, mas a ordem foi dada a nós. Nós estamos envoltos naquele processo. Por quê? Para tratar com nós, para que a gente venha verdadeiramente conhecer a Deus de uma forma que a gente ainda não conheceu. E eu não estou dizendo que você não conhece a Deus. Eu estou dizendo que você está conhecendo um processo diferente. Jonas conhecia Deus, era misericordioso, um Deus compassivo, um Deus bondoso. Mas também foi um Deus que fez ele passar por mentiroso, assim ele achou. Foi um Deus que trouxe ira sobre a vida dele quando ele obedeceu, assim ele achou. Mas também foi um Deus que tratou com ele. E eu quero crer
que aquilo mudou a vida de Jonas. Então não queira só clamar pelo Senhor quando você estiver afundando. Quando você estiver vendo a sua vida se esvair. Não queira ter gratidão a Deus somente porque a misericórdia dele te alcançou. Eu quero que você seja grato também quando você estiver passando pelo processo de algo que Deus te ordenou para alguém, mas se esteja tratando com você também. Se permita ser confrontado. Se permita crescer em Deus. Se permita conhecer essa outra porção de Deus que você não conhecia. Mas está doendo, eu sei. Eu sei. Deus deu uma ordem. Obedeça. Quando Deus me disse que eu ia ter um menino, que o nome dele era Davi, era filho da promessa, eu não imaginei que eu ia passar pela metade do que eu passei. Eu já tinha perdido a minha filha há 40 dias antes de engravidar de Davi. Quando eu soube que eu estava grávida, eu só fazia chorar. Deus disse: sou eu. E aí, amados? Eu vejo eu passar por um deserto tão grande. Eu acabei de perder um filho e estou prestes a perder outro. Ele está com uma enfermidade incurável pelos médicos. Ele está com algo que é considerável 1 em vários milhões. Nem todo médico sabia cuidar, mas veio sobre a vida de Davi, uma pessoa muito próxima a mim, meu filho, meu ventre. Ele trouxe sobre Davi, ele permitiu algo sobre a vida de Davi que impactou muitos médicos. Ele glorificou o nome dele através da vida de Davi. Hoje, glória a Deus, meu filho é normal, são. Mas naquele processo, eu não sabia nem se eu ia tirar meu filho daquela UTI. Eu não sabia nem se saía vivo. Eu só clamava a Deus e dizia: entra aqui, toma a tua glória, Senhor. E cura não somente os meus, o meu filho, mas todos os bebês que estão aqui, Senhor. Porque eu sentia a dor de cada um ali. Entenda, quando Deus tratar com você, Ele vai ter misericórdia. Eu não tive resguardo, amados. Eu tinha tudo para estar correndo louca, sem resguardo nenhum. Eu não tive resguardo nem de uma quase morte no meu parto. Eu tive hemorragia, eu fiquei 2 dias sem sair de uma cama. Eu tive todas as reações que você pudesse imaginar naquele parto. Eu só vi meu filho depois de 2 dias, entubado na UTI. Mas eu quero dizer para vocês, Deus se apresentou para mim de uma forma que eu ainda não conhecia. E naquele momento eu conheci o Deus do qual eu sou totalmente dependente. Deus me ensinou naquele processo algo e uma parte dele que eu ainda não conhecia. Veio para Davi. E naquele momento eu podia entender que era até vai impactar os médicos. Mas Deus tratou comigo por 21 dias dentro daquele hospital. E a única coisa que eu tinha era fé. Mais nada. O sentimento de uma impotente mãe. Nada eu podia fazer. Então eu só tinha fé para me pegar. E uma visão. Foi o que Deus tinha me dado. Eu vou tirar cisto por cisto. Mas como ele ia fazer, só ele sabia. E depois teve mais processo, uma cirurgia. Que os médicos glorificaram e disseram assim: eu nunca vi uma cirurgia como essa. Esse menino está 5 dias depois trocando curativo no meu consultório, eu nunca vi isso. Então eu entendo que foi para Deus glorificar o nome dele. Não reclame do processo que você está passando. Se o Senhor permitiu, é porque Ele sabe que você suporta. Agradeça o processo. Agradeça porque é para o seu crescimento em Deus. Você vai ver? Vai, claro que vai. Você vai ver Deus agir naquela situação. Muitas vezes, talvez contrário à sua vontade. Muitas vezes causando muita dor em quem você não suporta ver sofrer. Principalmente quando é com filho, eu sei disso. Dói. Mas se permita. Deus não perde o controle de nada. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você:
Deus não perdeu o controle. Ele só tem uma forma diferente de trabalhar. Ele não perde oportunidades. Assim como ele não perdeu com nenhuma pessoa que estava naquele barco de Nínive, ele também não vai perder a oportunidade. Ou, desculpe, daquele barco que estava indo para casa. Ele não vai perder a oportunidade de tratar você nesse processo. Embora a ordem não tenha sido para você, tenha sido para você dar. Embora o processo não tenha sido com você, mas tenha sido para você ajudar. Deus vai se apresentar para você com uma porção que até aqui você não tinha conhecido. Amém? Agradeço a oportunidade de vocês. É fácil passar o processo, irmão? Minha esposa está passando o processo, não está?